O Sindicato dos Jornalistas do Paraná emitiu nota repudiando a postura do presidente do Conselho Deliberativo do Atlético Paranaense, Mário Celso Petraglia, durante uma entrevista coletiva. Ô Vini, conta pra gente o que aconteceu aí, vai. Pois é, Carlos Aros, essa entrevista aí do homem-chefe lá, né, do Atlético Paranaense, o Atlético agora, né, que eles mudaram lá um pouquinho do nome, mudaram o uniforme também, mas infelizmente alguns costumes continuam os mesmos, né? Como o deste senhor que tratou muito mal uma jornalista durante uma entrevista coletiva, Carlos Aros, que ele concedeu para explicar algumas situações ali de dois jogadores que estão agora sendo acusados de doping. Isso pode prejudicar o Atlético Paranaense em algumas competições como a Libertadores, só que a repórter aproveitou ali a entrevista coletiva para fazer algumas outras perguntas, tirar outros esclarecimentos, como a dívida da Arena e também sobre um outro jogador. Uma coletiva, afinal, né? Uma coletiva, exatamente. Acho que a gente já viu isso recentemente acontecer, né? E aí o Petraglia acabou se incomodando com essa situação, com essas perguntas da repórter, mas aí, Carlos Aros, ao invés dele não responder, o que é um direito dele, ele acabou pedindo para a repórter se calar. Vamos ver. Então, eu queria saber, na verdade, referente ao Bruno Guimarães mesmo. Ele acabou ficando, né, de fora do jogo contra o Boca, era referente mesmo... Só poderia partir da Gazeta do Povo essa ilação. Já não lhe disse que foi ilações, conclusões errôneas, que acharam isso, acharam aquilo? Acabei de afirmar que o seu Bruno Guimarães não estava envolvido e a senhora volta com a pergunta? O que se pretende, mais uma vez, ajudar a prejudicar a imagem de atletas que não estão envolvidos? Por favor, eu estou pedindo que ajudem a melhorar, a minorar a imagem dos atletas envolvidos. E a senhorita vem, ou senhora, não sei, vem a prejudicar atletas que não estão envolvidos. Olha, se continuar nesse caminho, a próxima entrevista coletiva, a Gazeta do Povo estará proibida de entrar. Tudo bem, presidente. Tá bom? Apenas por favor, cale-se então. Tudo bem, obrigada. Não tem que agradecer, porque isso não merece agradecimento. Isso merece desculpas da sua parte. Bom, Nossa. Depois desse show de horror aí do presidente do Atlético Paranaense... Lamentável. A coletiva prosseguiu como se nada tivesse acontecido. Todos os outros repórteres, ninguém falou nada, fizeram outras perguntas ao presidente. Inclusive teve um repórter lá que fez uma pergunta que não tinha nada a ver com a pauta também. Ele falou só, essa pergunta eu prefiro não responder. Mas com a menina a postura acabou sendo diferente. Depois ele voltou ao Facebook dizendo que ela tentou misturar os assuntos para enfatizar a sua maldade e nos trouxe completamente fora do contexto. Bom, vamos trazer aqui a resposta da Luana Kazeker, que é essa repórter aí da Gazeta do Povo. Ela fez um tweet agradecendo a todos pelo apoio e diz que quem a conhece sabe que jamais faria uma pergunta com segundas intenções. Estava apenas fazendo o seu trabalho e ela realmente queria esclarecer dois assuntos e em momento nenhum desrespeitou aí o presidente. A Gazeta do Povo também fez um tweet aí lamentando a atitude descortês do dirigente do Atlético Paranaense, o Mário Celso Petraglia, e diz que o jornal respeita o direito de não responder ao questionamento na entrevista, mas condena o tratamento dado à repórter e a tentativa de intimidação. E também o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná repudiou o que considera um ataque ao livre exercício profissional, dizendo que o dirigente humilhou e hostilizou a jornalista e que falta respeito com profissionais da imprensa, a falta de respeito com profissionais da imprensa se tornou algo corriqueiro, mas é lamentável e inaceitável. Impedir jornalistas de trabalhar por não gostar das perguntas feitas viola o livre exercício profissional. Fala, Paulinha. É isso. E, Luana, continua fazendo as suas perguntas, mesmo se você tiver segundas intenções, porque é esse o seu papel. Se ele não consegue ser provocado numa entrevista que eles mesmos chamaram as pessoas para fazer uma entrevista coletiva, você vai ser questionado, você responda com educação para todas as pessoas. Os jornalistas estão lá para esclarecer fatos e pontos, e eles têm que provocar, sim,
continue provocativa, Luana, se essa é a sua vontade, se é para buscar a história que você quer apresentar para os seus leitores, para quem te acompanha, não peça desculpas e nem questione aqui. Quem me conhece jamais sabe que jamais eu faria uma pergunta com segundas intenções. Você não fez nada. Estava fazendo o seu só trabalho. Estava lá fazendo perguntas que tinham que ser feitas, estavam sendo feitas, inclusive, anteriormente. Sim. Então, assim, se esse cara é um destemperado, um mal educado e claramente machista, né? Porque com outros jornalistas teve uma condução diferente e chegou a dizer que ia proibir o veículo do qual ela trabalha de participar de futuras coletivas, o que é ridículo, né? Que tempos são esses, né? Ele vai escolher os veículos para quem ele... Então chama uma entrevista exclusiva, não faz uma coletiva. Não faz um pronunciamento. Você escolhe para quem você quer dar entrevista. Uma nota oficial, então. Isso, fala, Caio. É difícil fazer um comentário imparcial, porque ele me atinge aí de duas formas. Primeiro, com essa grosseria aí, inenarrável com uma mulher, né? E depois ameaçando de censura a Gazeta do Povo, que todo mundo sabe, é um jornal muito querido para mim, que se destaca não só pelo jornalismo independente, mas também por ser um jornal que assume seu posicionamento, né, como publicação conservadora. E eu tenho muito orgulho de participar da Gazeta e mais orgulho ainda de saber que uma jovem mulher está cobrindo eventos esportivos, ou seja, é uma quebra de paradigma por si só. Esse cara é um grosso, merece ser execrado e que bom que o tribunal aí das redes sociais vai saber cuidar muito bem dele. E só uma coisa, né, Aros? Eu acho que os jornalistas em questão ali nesse episódio poderiam ter feito algo também, né? Poderiam ter simplesmente encerrado essa coletiva, ou terem se retirado do local, ou terem reforçado a pergunta da repórter, até como uma forma ali de ou mandar por favor, educação, ela está fazendo o trabalho dela. Exatamente, sabe? defender de alguma forma, né? Às vezes a gente critica a outra parte, mas a classe acho que tem que ser um pouquinho mais independente de ser o corporativismo ali, mas é o respeito com a pessoa que está trabalhando, né? Como qualquer outra.